No vídeo anterior da nossa semana do multinível, tivemos uma super aula sobre recrutamento, onde te ensinei que para se tornar um profissional de alta performance no marketing de rede, você não pode depender unicamente de scripts para conduzir as suas ações. Você aprendeu a se conectar com as pessoas, entender as suas necessidades e ser alguém que oferece uma transformação. Você também aprendeu que o marketing, no marketing multinível, é muito importante para desenvolver uma autoridade e atrair pessoas. E como você pode usar as ferramentas digitais ao seu favor. Falamos sobre vários fundamentos que, se você realmente colocar em prática, irá se tornar uma pessoa irresistível ao sim. Inclusive, já recebi centenas de comentários de pessoas que já estão colocando em prática o que eu ensinei e estão conquistando resultados diferentes. Então, se você não conseguiu assistir os vídeos 1 e 2, é importante que você faça isso agora mesmo, clicando nos 2 vídeos que estão aparecendo aqui em cima à sua esquerda. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje vamos falar sobre os 3 elementos que completam o ciclo de habilidades de um profissional de sucesso nessa indústria. E o primeiro deles é a gestão financeira. Antes que você fique tentado a não ver esse vídeo até o final, quero que você saiba que os líderes da minha equipe pagaram mais de R$15 mil para ter acesso a esse mesmo conteúdo. Eu estou comprometido em revolucionar esse mercado e sigo acreditando que o conhecimento é a chave para isso. Agora que você tem uma noção sobre o valor das informações que vêm a seguir, vamos lá. Sobre esse assunto, o primeiro princípio que eu quero te ensinar é: aprenda a lidar com o dinheiro. Antes de querer ser rico, você precisa aprender tudo sobre o dinheiro. A mentalidade de riqueza para a maioria das pessoas nunca foi ensinada em casa ou nas escolas. A liberdade financeira não é sobre o quanto você ganha, mas sim sobre a sua capacidade de administrar cada centavo. Já vi muitas pessoas que ganharam milhões de reais com multinível continuarem totalmente quebradas. E o que eu vou te ensinar agora é algo que você precisa aprender antes de conquistar muito dinheiro. Não saber lidar com dinheiro, tendo pouco, é muito melhor do que a catástrofe que você irá fazer com muita grana na mão. A tragédia vem numa escala muito maior. Deixa eu te contar uma parte da minha história que talvez você ainda não conheça. Eu me tornei um empreendedor muito cedo, bem antes do multinível. Eu consegui ficar milionário aos 21 anos de idade. Ganhei uma boa grana, mas não fazia a menor ideia de como usar o meu dinheiro. Quando isso aconteceu, peguei minha família, fomos para Campos do Jordão e apenas em um final de semana eu consegui a proeza de gastar mais de R$100 mil. Nessa época eu ainda comprei 3 carros de luxo e, como sempre amei guitarras, acabei comprando algumas que custavam mais de R$17 mil. E eu paguei um preço muito caro pelo meu descontrole. Quebrei minha empresa, tive que me desfazer de tudo. E eu vivi 6 anos de escassez morando na casa dos meus pais, sem nem um centavo, nem mesmo para pagar uma viagem de metrô. Se eu tivesse acesso ao mínimo conhecimento sobre inteligência financeira antes de ter esse dinheiro, minha vida teria sido muito diferente. Mas eu aprendi pela dor, mas aprendi. Muitas dessas ações são movidas pela necessidade de mostrar o seu crescimento, provar para os outros que você conseguiu. E não se engane, seja na base do negócio, seja em níveis mais altos, esse é um problema que atinge pessoas que você nem imagina. Se você começar a ganhar mais dinheiro, a primeira regra é: não aumente o seu custo de vida. Algo que sempre falo nos meus treinamentos de liderança é que uma das atitudes mais desastrosas de alguém nessa fase do negócio é querer comprar um carrão de luxo, financiar uma casa, usar roupas de marcas ou até mesmo querer comer só em restaurantes caros. E é algo que eu vejo bastante. O resultado disso é que aparentemente as pessoas estão ficando mais ricas, mas na real só estão proporcionalmente mais endividadas do que antes. Um segundo ponto muito importante: entenda a origem da sua forma de lidar com o dinheiro. Além da falta de educação financeira na nossa educação básica, existem questões emocionais que influenciam a maneira como lidamos com o dinheiro. Entender a forma como seus pais lidavam com o dinheiro, como conduziam as suas vidas financeiras, é muito importante para você mesmo compreender a sua relação com o dinheiro. Em geral, herdamos de nossos pais os mesmos hábitos e costumes de vida. Geralmente acontecem 2 situações.
pais que gastavam loucamente, sem planejamento, sem controle de orçamento, colocando a segurança financeira da família em risco, geram filhos irresponsáveis financeiramente. Ou então, filhos muito responsáveis, traumatizados e cautelosos quando o assunto é dinheiro. As situações de estresses e traumas que seus pais passaram ou não, por causa do dinheiro ou até pela falta dele, podem ser a causa do seu controle ou descontrole financeiro. Agora, você está num processo de crescimento financeiro, certo? Então, assim que essa aula terminar, já anota aí. Você vai parar e fazer um exercício de autoanálise sobre a sua relação com o dinheiro até hoje. Quais hábitos bons você herdou dos seus pais que você precisa cultivar e quais hábitos ruins você precisa abrir mão para realmente conseguir viver uma liberdade financeira. Vamos seguir e eu quero te alertar sobre outro perigo que cerca todo mundo que trabalha nesse mercado. Viver de aparências custa caro. Para não cair na armadilha de viver para bancar uma vida de aparências, você precisa, antes de qualquer coisa, entender o que realmente é importante para você. No meu caso, depois desse desastre, durante os 6 anos que eu fiquei totalmente quebrado, eu pude refletir muito sobre o que é realmente essencial. E hoje, mesmo depois de ter conquistado muito dinheiro, meus gastos são totalmente conscientes e planejados. Mesmo podendo comprar o que eu quiser, eu sempre me pergunto, eu gosto mesmo disso? Eu preciso disso? Ou essa vontade de comprar determinada coisa tem a ver com a necessidade de manter um padrão que não é meu? Quer saber algo que eu tenho, mas nunca compraria? A minha Lamborghini, por exemplo. Se eu não tivesse ganhado ela, como reconhecimento da minha graduação de Titã, jamais tiraria do meu bolso uma grana tão alta para comprar algo que não é crucial. Todos os carros que eu tive depois de ficar rico, eu não comprei. Eu trabalhei para ganhar. Mas o que eu percebo são pessoas que estão começando sua carreira no multinível e já querem comprar uma BMW ou um carro de luxo, porque existe a necessidade de impressionar. Se eu me dedicar a suprir a expectativa que os outros têm sobre mim, além de viver uma vida de engano, a conta vai chegar. As pessoas sempre vão dar opinião sobre como você deve viver, o carro que você tem que comprar, mas nenhum deles vai aparecer para pagar a conta no dia do vencimento. O que eu quero que você entenda é que o descontrole, a falta de autoconhecimento e a necessidade de agradar os outros são os vilões que você precisa enfrentar e vencer. Assim como qualquer outro negócio, o multinível tem suas oscilações. E o seu principal objetivo é saber administrar bem o dinheiro para que quando acontecer alguma oscilação no seu negócio, você não fique desesperado e tome atitudes imprudentes devido à sua falta de organização nessa área. A grande sacada é ter uma gestão financeira tão forte que você terá dinheiro para se manter, para investir em você, no negócio e também guardar dinheiro com o foco de construir um patrimônio. E é esse patrimônio que você construiu que vai te dar a tranquilidade e a liberdade financeira que você precisa. Nessa fase, o dinheiro vai estar trabalhando para você. E eu tenho certeza que você quer ver o dinheiro trabalhando para você, não é? Fica tranquilo que nós vamos falar mais a fundo sobre isso no próximo vídeo. Agora, eu quero te trazer um outro elemento muito importante. Vamos falar sobre liderança. Atualmente, eu lidero diretamente dezenas de líderes. A maioria deles tem redes enormes, que vão desde 5 a mais de 40 mil pessoas. E é um grande desafio. E eu quero compartilhar com você o que eu tenho aplicado na formação dos líderes da minha rede. Antes de tudo, como eu mencionei lá na nossa aula anterior, ter uma equipe bem estruturada é imprescindível para que você possa ajudar mais pessoas e assim escalar os seus resultados de maneira sólida. E para que isso aconteça, você precisa se transformar em um líder. E acredite, qualquer pessoa pode se tornar um excelente líder se estiver disposto a desenvolver as habilidades que eu vou ensinar agora. Primeiro, capacidade de influenciar. Sem perceber, acabamos replicando comportamentos e desejos de quem admiramos. Por isso, na arte da influência, um dos primeiros passos é conquistar pessoas. E isso não é algo que pode ser feito com imposições. Tem a ver com a confiança que você transmite e com a sua visão de futuro. Um líder com essa habilidade sabe exatamente o que fazer para que as pessoas se movam e façam o que precisa ser feito. 2. Comprometimento. Esse ponto está bem conectado com a influência. As pessoas prestam muito mais atenção no que fazemos do que no que falamos. Ser um líder engajado que sempre está um passo à frente nas ações, não se limitando apenas ao discurso, é algo que vai te tornar muito mais forte. Antes de demandar, se certifique de já ter feito também a sua parte. Agindo assim, fica muito mais fácil convencer as pessoas sobre o que elas também precisam fazer.
3, saber lidar com pessoas. Essa habilidade é para os fortes. Lidar com pessoas de maneira inteligente não é para qualquer um. O líder precisa ter um jogo de cintura para lidar com situações delicadas em que haja conflito, saber ouvir e colocar-se no lugar do outro. Busque entender os motivos do outro antes de impor ações. Lembra do que falamos na nossa segunda aula sobre persuasão? Todas as técnicas que ensinei também se aplicam no processo de liderar pessoas. Um bom líder é aquele que sabe mover as pessoas pelos motivos certos. Esses são apenas 3 pontos de tantos outros que eu vou te ensinar. Mas preciso correr porque nosso vídeo já está se estendendo e ainda temos mais um assunto para falar. Em resumo, o que eu preciso que você entenda sobre liderança é que tudo começa em você, não em quem você lidera. Ao se tornar um profissional excelente e engajado em fazer o que precisa ser feito, consequentemente as pessoas vão querer seguir você. E para que o sucesso seja ainda maior, aprenda a traduzir essa visão de excelência nos seus liderados. Tenha como objetivo formar profissionais iguais ou ainda melhores que você. E por último, quero te falar sobre o 5º elemento determinante para um profissional de alta performance: a estratégia. Você já entendeu que existem coisas básicas que você irá precisar fazer constantemente para que o seu negócio cresça. Mas em alguns momentos, para dar um salto de um nível para o outro, você precisará de estímulos mais intensos na sua rede. Isso vai demandar mais intensidade também da sua parte. É importante que todas as suas ações sejam intencionais. E isso só será possível com metas e um bom planejamento. Deixa eu te contar a história sobre como eu me tornei titã. Eu estava em uma viagem no Tahiti, que fica na Polinésia Francesa. Esse é um dos lugares mais lindos que eu já conheci. A água é um azul turquesa que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E essa viagem foi um dos prêmios que eu ganhei como reconhecimento da minha empresa. E em um dos dias dessa viagem, eu estava tomando um café com os meus amigos. E que café da manhã! A gente estava batendo um papo e pensando sobre o que faríamos naquele dia. Até porque a gente estava numa ilha cheia de opções maravilhosas de coisas para fazer. Um dos meus amigos chegou por último, e enquanto a gente estava relaxando, o assunto de trabalho entrou na conversa. Jogaram um comentário sobre como seria maravilhoso se naquele mesmo ano eu conseguisse ser reconhecido titã. Nós estávamos em março, e para eu me qualificar, eu precisava bater em outubro e em novembro, porque são 2 meses de qualificação. Nesse momento eu estava fazendo 11 milhões de pontos válidos, e para conseguir graduar como titã, eu precisaria fazer 18 milhões. Ou seja, eu precisava fazer 7 milhões de pontos a mais em 7 meses. Olhando através dos números, isso seria impossível. Perguntei aos meus amigos matematicamente quais seriam as minhas chances. Um deles me deu 10%, outro 15% e outro 25%. Ou seja, ninguém acreditou que eu iria conseguir. Mas eu adoro ir contra as estatísticas. E naquele momento eu tomei a decisão de ser titã naquele ano. A minha viagem acabou ali. Daquele momento em diante eu comecei a desenhar e planejar como seria a estratégia perfeita para que isso acontecesse. Eu saí dali com um plano de ação exato e com um objetivo claro do que eu iria fazer. Não era somente trabalhar, mas trabalhar de forma inteligente. De todas as minhas habilidades dentro do multinível, eu acredito que ser um estrategista talvez seja a maior delas. Para mim, quando você utiliza as estratégias, você pode acelerar os resultados e trabalhar de uma forma muito mais produtiva. A estratégia precisa fazer parte da sua trajetória no multinível. Para cada momento do seu negócio, você precisa de estratégias específicas. Todas as suas ações precisam ser planejadas. Com o direcionamento correto, fica mais fácil acertar o caminho. E com esse assunto, nós finalizamos os 5 elementos que, na minha visão, formam um profissional de marketing de rede. Eu demorei 11 anos para entender todos esses conceitos que te apresentei nessa série de vídeos. E eu acredito que, assim como o conhecimento mudou a minha vida e os meus resultados, será determinante também para a sua mudança de vida. Tudo que você aprendeu nesses 3 vídeos fazem parte do método multinível de alta performance. Depois de ver tanta gente boa e talentosa desistir do multinível, eu decidi criar um método em que qualquer pessoa em qualquer nível pudesse conseguir fazer esse negócio do jeito certo e conquistar a sua liberdade financeira. O multinível de alta performance é um compilado de todo o conhecimento que adquiri na minha trajetória trabalhando nesse mercado. É um método que foi aplicado aos mais de 162 milionários que foram treinados por mim. Um formato claro e objetivo que irá fazer com que você se transforme em um profissional excelente.
E é isso que você vai ver na segunda-feira. Você terá uma oportunidade única ainda em 2019 de se tornar esse profissional. Então, se prepare. Temos um compromisso dia 14 às 9 horas da manhã. Se você realmente quiser embarcar nessa e ter resultados fora da média, se comprometa com você mesmo. Mas venha preparado. O que vai acontecer na segunda-feira vai ser surreal. Não faço ideia de como será o seu dia na segunda, nem o meu. Eu espero que seja possível atender o maior número de pessoas. Então, você precisa ficar atento. Coloque um alarme no seu celular. Como eu disse, as pessoas mais comprometidas não vão apenas transformar suas vidas, mas irão participar de uma revolução. A partir de segunda, nós vamos redefinir o multinível. Então, às 9 horas do dia 14, o meu e-mail vai chegar na sua caixa de entrada. Fique ligado, é a oportunidade da sua vida passando na sua frente. É pegar ou largar. Até lá, deixe o seu comentário aqui embaixo me contando o que mais te impactou no vídeo de hoje. Até segunda!